Aleluia! Glória! Hoje é 4 de junho. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Muitas pessoas pensam que o culto é só aqui dentro da igreja. É quando chegam, aí todo mundo veste uma roupa de crente, uma aparência de crente, aí vão cantar, aí vão ouvir a palavra. No entanto, esse versículo está dizendo: alegrei-me quando me disseram. Então, na verdade, é na sua ida para o culto que você tem que se preparar antes. Vou melhorar ainda: o nosso culto é todos os dias, não é só dentro da igreja. Muitas pessoas costumam dizer também: Senhor, quando eu entro agora na tua presença. Não, você está na presença de Deus todos os dias, em todo lugar, na sua casa, na rua, no trabalho. Então, o nosso culto é diário, querido. E nós temos que fazer então o nosso melhor, com zelo, com santificação, com dedicação, porque Deus, Ele está conosco em todo o tempo. Queridos, olham o que o texto está dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegria, prazer, felicidade. Eu vou para a casa de Deus, eu vou adorar. E nesse contexto bíblico, as pessoas saíam de diversas cidades para se encontrar em um lugar. No primeiro momento, Siló, para adorar a Deus uma vez por ano. Então havia um preparo mental, psicológico. Eu vou adorar ao Senhor, eu vou para a presença de Deus. Era um ano esperando acontecer aquele momento ali. Meu Deus do céu. Mas hoje em dia, como é que as pessoas vão para a casa do Senhor? Vão cheio de raiva, cheio de indignação, cheio de ódio. Muitos não têm preparo de nada, muitos vêm para a igreja como se fosse com má vontade. Aí chega aqui, canta por cantar, prega por pregar, faz por fazer, sem ter a noção que Deus sonda e conhece o nosso coração e sabe quem é verdadeiro adorador. Tem alegria para estar na presença de Deus. E muitos têm um costume de quando vão se apresentar diante de Deus, fazem uma oração. Sabe como eles dizem? Senhor, agora em tua presença. Como? Agora? Não, meu irmão. Você está na presença de Deus 24 horas por dia. E olha o que Deus mandou ministrar no seu coração: você deveria estar cultuando a Deus todas as horas do seu dia. O culto não é só dentro da igreja, o culto é fora, para que a sua família veja, para que as pessoas que trabalham contigo vejam, para que os amigos vejam, para que outros vejam no meio de transporte, no lugar onde alguém não te conhece. Eles querem ver a sua adoração, o seu culto, até porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aí muitos só querem chegar na igreja e mostrar uma aparência de santidade, uma roupa de santidade, mas o coração está longe do Senhor. Fora do culto são qualquer outra coisa menos servo de Deus. Em Levítico 22, Deus diz para a nação de Israel: vocês vão oferecer para mim um sacrifício, um boi, uma vaca, um cordeiro, um cabrito, seja lá o que for. Tem que ser de um ano e não pode ter defeito, não pode ter machucado, não pode ter ferida, não pode ter nada. Ou seja, o sacrifício para Deus tem que ser puro, tem que ser limpo, tem que ser verdadeiro. Ele está falando de um culto de adoração a Deus, de se apresentar diante dele. Lembra que Jesus chamou a atenção dos religiosos, dos líderes daquela época? Vocês me adoram, vocês cantam, vocês fazem isso, vocês pregam, mas os seus corações estão longe de mim e ensinam doutrinas e preceitos de homens. O nosso culto, que é um sacrifício para Deus, tem que ser limpo, não pode ter contaminação nenhuma. Então procure apresentar o seu melhor, porque Deus vê tudo. E preste atenção, as pessoas cuidavam desse sacrifício, desse boi, desse novilho, desse cabrito, durante um ano inteiro. Eles zelavam por aquilo que iam apresentar diante de Deus, porque sabia que não podia ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tinha que ser um culto, tinha que ser um sacrifício santo, perfeito, sem mancha, sem mácula. Meu Deus do céu, olha o que Jesus ele mostra para nós. Se você estiver na igreja e for apresentar a tua oferta e saber que tem alguém com alguma coisa contra ti, não é nem você, é a outra pessoa, ele diz assim: vai lá, conserta com essa pessoa, depois volta e entrega a sua oferta. Ou seja, deixa a oferta de lado. Presta atenção, se Deus está dizendo que não está aceitando nem a oferta de alguém que sabe que tem alguém magoado com ele, como é que ele vai aceitar o culto de adoração, de louvor? Como é que alguém vai dizer que está com unção, que vai pular, que vai rodar, se nem sabe consertar com o seu irmão?
Levítico 22, frisando, Deus diz lá: se você for oferecer o sacrifício e esse sacrifício estiver com defeito, estiver com ferida, estiver com machucado, estiver doente, eu não vou aceitar esse sacrifício, eu não vou aceitar esse culto. Meus amados, tire do seu coração toda mágoa, rancor, ódio, ressentimento, falsidade, mentira, engano, prática do pecado, porque senão Deus não vai aceitar esse sacrifício. Aí as pessoas estão aqui dentro cheias de emoção, aqui não, em algum lugar por aí, estão cheios de emoções e estão dizendo que é unção, estão vivendo uma vida errada, mas está dizendo que Deus está falando, que Deus está respondendo, que Deus está dizendo. Mas como? Se ela não apresenta nenhum culto verdadeiro para Deus. E a Bíblia diz que Deus nos sonda e nos conhece. A palavra não chegou na nossa boca e Ele já conhece todas elas. Então não tente enganar a Deus, apresente o que é verdadeiro para Ele. E olha como Deus fala muito claro. Jeremias 7, Deus diz assim: vocês roubam, vocês se prostituem, vocês mentem, vocês trapaceiam, vocês cometem todo tipo de pecado, vocês vivem na falsidade, na mentira. Aí depois entram na minha casa e dizem: aqui estamos seguros. Quantos não estão por aí assim desse jeito? Hipócritas, falsos, mentirosos. Mostram uma aparência dentro da igreja, mas fora da igreja é outra coisa. E pensa: não, mas eu vou para a igreja, mas eu sou batizado nas águas. Tem gente que participa até da ceia, vivendo na prática do pecado. Queridos, aí eu vou dizer assim: alguém acha que vai enganar a Deus, que Deus vai fechar os olhos para tal tipo de adoração, de culto, de sacrifício que alguém diz estar apresentando para Deus? Ninguém consegue enganar a Deus. E a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. Vigia. E essa palavra é para todos, querido, para líderes, para vulgos, ministros de louvor, profeta, vaso, instrumento, fulano de tal que é cheio de fogo. Não, independente da posição que você possa ter dentro da igreja, nós temos que apresentar um culto genuíno, verdadeiro para Deus. E também digo, não consiste o culto só aqui dentro, o culto tem que ser lá fora, em nome de Jesus Cristo, porque Deus nos conhece. E tem muita gente que até quando vai para a igreja mesmo, vai de cara amarrada, fica com a cara fechada, não dá liberdade para Deus. Se não derem oportunidade para certas pessoas, estão lá com um bico, estão com a cara feia. Quer dizer que então a unção, o fogo só vem quando está com o microfone na mão? Não, irmãos, nós temos que ser adoradores que nem Davi, que estava lá no meio do deserto, escondido, não tinha plateia, não tinha púlpito, não tinha microfone, mas adorou tanto a Deus, que Deus tirou o menino de pastor de ovelha para ser rei de Israel. Dê o seu melhor para Deus. E sabe qual é o culto verdadeiro que Deus quer receber de cada um de nós? Salmo 51 diz: um coração quebrantado e contrito, esse o Senhor não desprezará. Se Deus olhar para mim e para você e ver que eu estou fazendo o meu melhor culto para Ele, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, eu apresento o meu melhor, a minha vida sendo um sacrifício vivo para Deus, eu sendo a igreja que anda sobre a face da terra, dando o meu melhor em santificação, adoração, temor, fidelidade. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você: esse sacrifício Ele não vai desprezar. E se Deus não desprezar o nosso sacrifício, a nossa oração, o nosso clamor, esse coração quebrantado, Ele vai abençoar a nossa vida em todas as áreas. Então dê o seu melhor, porque Deus merece receber o melhor de cada um de nós. Seja um adorador verdadeiro, queridos.